Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre exames laboratoriais na gestação. Por que exames laboratoriais? Porque eu percebo que é um assunto muito difícil para vários alunos. Então, nos cursos que eu já dei, eu observo sempre uma grande dificuldade para interpretar exames laboratoriais. E eu entendo isso, porque na nossa graduação a gente tem um conteúdo mais superficial, de exames mais básicos, e aí a gente tem dificuldade mesmo de aprofundar sobre esse tema e muitas vezes de interpretar esses exames. E outra coisa que eu observo é que muitos nutricionistas acabam fazendo assim uma avaliação mais simples no sentido de só olhar o valor de referência. E a gente sabe que para lidar com prevenção de doenças é muito importante a gente não olhar só aquele valor de referência, porque quando está fora daquele valor de referência, indica que já há algo errado, ou seja, alguma doença instalada, algum estado bioquímico muito alterado. Então, essa situação para a nutrição não é muito interessante. A gente gosta mesmo é de trabalhar com prevenção. Então, quer dizer, eu não quero que uma doença ocorra, eu não quero que uma complicação ocorra, eu quero prevenir problemas de saúde. E na gestação não é diferente. Na gestação a gente quer os mesmos objetivos, com o diferencial de que nós queremos também gerar um bebê muito bem formadinho, né? Sem problemas de má formação, sem problemas epigenéticos, sem problemas orgânicos, vamos dizer, e funcionais também. Tá? Então, para que a gente consiga fazer tudo isso, a gente precisa saber interpretar exame laboratorial, porque muitas vezes, quando já tem sinal e sintoma, já é tarde demais, gente. Já é tarde demais. E a alteração bioquímica, ela vem muitas vezes primeiro. Então, por exemplo, no caso do ferro, vamos falar. A gestante, ela ainda não tem nenhum sinal e sintoma de deficiência de ferro, mas você vai lá e dosa uma ferritina, tá baixa, por exemplo. Ou seja, eu consegui prever que daqui uns 2 ou 3 meses de gestação, essa gestante vai ter uma deficiência de ferro, né? Então é disso que eu tô falando. Os exames laboratoriais, eles vêm pra gente conseguir até prever o que vai acontecer se a gente não intervir ou não fizer nada. Tá? Então, por isso que é muito importante a gente saber interpretar exame laboratorial. E na gestação é uma fase ainda mais complicada para os nutricionistas, porque os exames são vistos de uma forma ainda mais superficial, tá? Então, por isso que eu tô aqui hoje para a gente esclarecer alguns exames laboratoriais que eu julgo muito importantes. E eu quero falar de 3 assuntos. Eu quero falar de hemograma, série vermelha e o metabolismo de ferro. Eu quero falar hoje de metabolismo lipídico e eu quero falar hoje também de tireoide, especificamente TSH e T4. Então nós vamos falar desses 3 assuntos nesse vídeo de hoje, para a gente conseguir ter uma noção melhor do que acontece na gestação e como eu vou interpretar essas situações. E são exames que são acessíveis, fáceis de pedir e que normalmente até os obstetras já pedem. Então é uma forma fácil da gente ter acesso também a essas informações no caso das gestantes, tá? E eu quero primeiro começar a falar sobre ferro. Então vamos falar a respeito desse micronutriente que eu acho fundamental na gestação. Quando você tem deficiência de ferro na gestação, você desenvolve anemia. E a anemia na gestação pode trazer várias complicações para a gestante e para o futuro bebê. Então, você pode ter maior risco de parto prematuro, maior risco de bebês pequenos para a idade gestacional, de baixo peso ao nascer, de abortos, problemas em relação à placenta, o desenvolvimento dessa placenta e a transferência de nutrientes, especialmente oxigênio pela placenta. Então, são várias complicações que a gente pode ver, distúrbios hipertensivos, pré-eclâmpsia. Tudo isso pode ser causado quando há anemia na gestação. E a anemia na gestação nós diagnosticamos pela hemoglobina, principalmente. Então, quando nos primeiros
e terceiros trimestres você tem uma hemoglobina abaixo de 11 e no segundo trimestre uma hemoglobina abaixo de 10,5, você fala que essa gestante está anêmica. E aí, para saber se é por deficiência de ferro, nós temos que ver os índices hematimétricos que vão mostrar isso. Mas 75% das anemias na gestação são por deficiência de ferro. E a prevalência mundial de anemia em gestante é muito alta, 41,8%, gente. Pensem nisso. Quase 42% das gestantes do mundo todo têm anemia. Tá? Então, esse é um ponto importantíssimo que a gente tem que falar hoje. Eu não posso deixar minha gestante ter anemia. Então, avaliar pelo hemograma é muito ruim, porque justamente eu vou ter aí uma deficiência de ferro presente há muito tempo e que impactou na síntese de hemácias, mas imagina, já está impactando essa mãe e esse bebê há muito tempo. Para que é importante ferro? É importante para a função de tireoide, é importante para desenvolvimento do cérebro do bebê. Então veja, se esse ferro já estava baixo antes, imagina como foi esse desenvolvimento de sistema nervoso central desse feto, imagina como está o funcionamento da tireoide dessa gestante, tá? Então, por isso que nós não podemos deixar a anemia acontecer. E como que eu consigo fazer isso? Avaliando ferritina e saturação de transferrina no primeiro trimestre gestacional, ou de preferência antes dessa mulher engravidar, tá? E aí nós não vamos considerar os valores de referência do laboratório como ideais. Por exemplo, a ferritina ideal lá é de no mínimo 30 até 150, 200 para mulheres, né? Na maior parte dos laboratórios. Se uma mulher no primeiro trimestre está com uma ferritina de 30 microgramas por litro, nossa, vai dar 2, 3 meses, fatalmente essa mulher vai estar anêmica, tá? Então, na gestação, o valor ideal de ferritina para você começar uma gestação, valor mínimo, seria 70 microgramas por litro. Então, nessa fase, você tem que ter esse valor mínimo de reserva de ferro. Porque o que é ferritina? É a reserva de ferro dessa gestante. Então, ela tem que ter uma reserva de ferro importante, porque ela usa, gente, 1 grama de ferro mais ou menos ao longo de toda a gestação, considerando o que o bebê pega para ele, considerando a expansão de volume sanguíneo que ela tem e considerando a perda do parto. Então, é mais ou menos 1 grama de ferro que ela usa na gestação toda, tá? E começar com uma ferritina de 30 não vai ser legal, tá? Então, por isso que é importante essa ferritina estar no mínimo 70. E outra coisa importante em relação à ferritina é dosar nos 3 trimestres, tá? Então, a gente vai dosar no primeiro trimestre, no segundo trimestre e no terceiro trimestre. E é esperado, gente, que essa ferritina caia ao longo dessa gestação, tá? Então, por isso que ela tem que estar bem ali, 70, 100, porque depois no segundo trimestre ela já vai estar 60, 50 e no terceiro trimestre menor ainda. Mas ela nunca deve estar abaixo de 40, tá? Isso é uma evolução normal, só que a queda não deve ser muito grande também, porque se for muito grande indica que a dieta e a suplementação não estão adequadas, tá? Então, quando eu tenho uma ferritina mais alta no início da gestação, alta, gente, dentro do valor da referência, tá? Ou seja, acima de 70, perto de 100, 120, 150, a gente vai ter resultados obstétricos positivos, tá? Então, isso é muito interessante, a gente conseguir ter essa boa reserva de ferro. Em relação à saturação de transferrina, também a gente tem que ver aí uma saturação mínima nesse primeiro trimestre de 25%. Tá? E aí também não mais que 40%, porque um excesso de ferro circulante é complicado no sentido de estresse oxidativo e inflamação. E estresse oxidativo e inflamação também pode trazer complicações na gestação. Então, deixar sempre a saturação de transferrina entre 25%, 35%, 40% seriam níveis saudáveis aí para essa gestante. E a saturação de transferrina não tem a mesma dinâmica da ferritina de queda. Ela pode se manter estável ao longo de toda a gestação. Então, nos 3 trimestres, nós vamos pedir
hemograma, nós vamos pedir a saturação de transferrina e nós vamos solicitar a ferritina, considerando esses valores de referência que eu falei para vocês, tá? Então, uma hemoglobina sempre acima de 11, 11,5, uma saturação de transferrina no início da gestação, principalmente acima de 70, e uma ferritina no início da gestação acima aí de 70 e uma saturação de transferrina entre 25 e 40%, tá? Então, nós vamos considerar tudo isso para ter esse bom acompanhamento do metabolismo do ferro. Outro dado importante que eu quero falar para vocês é que uma ferritina muito alta no terceiro trimestre, ou seja, muito acima aí de 150, pode trazer problemas para essa gestante, tá? Então, não é bom que esteja tão alta no terceiro trimestre. Então, fiquem atentos a isso também, tá? Que a gente vai aumentar, mas pela demanda da gestação não vai aumentar tanto assim com a nossa conduta de dieta e suplementação. Então, fiquem sempre atentos porque pode ser um marcador de inflamação. Nós sabemos que a ferritina, ela é também uma proteína de fase aguda positiva e que pode ser um marcador de inflamação aí pra gente. E no terceiro trimestre, existe sim um grau um pouco maior de inflamação por conta da resistência à insulina que essa gestante desenvolve, né, de uma desbiose intestinal aí que ela desenvolve, então isso pode acontecer. Então nós temos que estar atentos também a um aumento muito abrupto de ferritina nesse terceiro trimestre, que vai aumentar risco de desordens hipertensivas na gestação e pré-eclâmpsia principalmente, tá? Então vamos ficar atentos a esse metabolismo do ferro. E fazendo isso, gente, a gente vai conseguir evitar a anemia, tá? Que é o que é mais importante na gestação, é evitar a anemia. Então, se no primeiro trimestre eu já pego uma ferritina abaixo de 70, eu vou suplementar ferro já de cara, tá? Se tá acima de 70, eu posso esperar um pouco mais, eu não preciso suplementar assim já no primeiro trimestre, tá? E aí, eu sempre vou pensar em suplementar um ferro quelado, um ferro lipossomal ou um ferro na forma de lactoferrina, tá? E aí, qual seria a dosagem desses ferros? Em torno de 20 a 40 miligramas aí, dependendo dos níveis de ferritina. E lembrar sempre dos cofatores do metabolismo do ferro para você ter uma melhor absorção e ação e biodisponibilidade desse ferro. Então, lembrar do zinco, lembrar do cobre, lembrar da vitamina A, lembrar do complexo B, tá? Da vitamina C. Todos esses elementos vão ser super importantes também nessa fase, certo? E aí é por isso que nós temos que avaliar esse ferro e já intervir com uma suplementação polivitamínica aí, considerando o uso do ferro quelado ou ferro lipossomal ou a lactoferrina como fontes de ferro, porque são as que menos trazem desordens gastrointestinais. A gestante já tem muita desordem gastrointestinal, já tem azia, já tem constipação, tem má digestão, enfim. Então, para a gente evitar que esse ferro irrite mais, né, essa mucosa gástrica, é que é importante a gente privilegiar por esses 3 tipos de ferro nessas dosagens que eu sugeri para vocês, tá? E a gente vai conseguir ter uma boa absorção, uma quase não irritação desse trato gastrointestinal, o que aumenta a adesão ao tratamento, tá? Então, isso é fundamental. Agora sim, quando a ferritina já no primeiro trimestre tá abaixo de 20, gente, aí é ferro intravenoso, tá? Então, daí tem que falar com o médico para que faça aplicações desse ferro intravenoso, porque realmente a gente não tem muito tempo para perder na gestação. Se eu for usar dose oral, vai ter que usar doses muito altas que vão agredir a mucosa gastrointestinal e muitas vezes abandonar o uso, né? A gestante vai ter que abandonar o uso desse ferro. Então é muito importante a gente ter esse contato com o obstetra
para que ele faça a indicação desse ferro e esses estoques sejam repostos para que ela não venha a desenvolver anemia no futuro, tá? Ao longo dessa gestação. E de sinais e sintomas também em relação à anemia, a gente tem que ficar atento, porque às vezes nem sempre vocês vão conseguir pedir exames com essa regularidade que eu falei e tudo mais. Então, quando você vê que ela tá com fraqueza, com inchaço e peso nas pernas, quando elas têm cãibras, viu? Cãibras não é só deficiência de magnésio e cálcio, o ferro também tem descrito na literatura em relação às gestantes. Então, quando tem esse tipo de alteração, quando tem queda de cabelo, gente, gestante não tem queda de cabelo, o cabelo dela é sempre contrário, né? Não cai, bonito, bem hidratado. Então, quando você vê unhas fracas, queda de cabelo, fraqueza, cansaço, edemas nas pernas, então já fique atento que isso tudo é sinal e sintoma de deficiência de ferro, tá? E aí é muito importante solicitar esses exames que eu falei para vocês. E agora nós vamos evoluir aí para o segundo tema, né, do vídeo de hoje, que é sobre metabolismo lipídico, tá? Então, outra coisa que é muito importante na gestação e que nem todos os nutricionistas têm esse conhecimento é que há um aumento normal, fisiológico, ao longo da gestação de triglicérides, de colesterol total e de colesterol LDL, tá? Então, esses três marcadores, eles aumentam muito, tá? E no terceiro trimestre, isso é mais evidente. Então, no primeiro trimestre, você não vê alterações e, na verdade, o nosso valor de referência para perfil lipídico do primeiro trimestre vai ser o mesmo da mulher adulta não grávida, tá? Só que no terceiro trimestre esses valores de referência têm que mudar. Então, quais seriam? Olha, pensando em triglicérides, para uma mulher de primeiro trimestre ou uma mulher que não está grávida, abaixo de 150 miligramas por decilitro, né? Na gestante de terceiro trimestre, abaixo de 260 miligramas por decilitro seria normal, tá? Então, isso aí é importante a gente saber. Em relação ao colesterol total, abaixo de 200 miligramas por decilitro é normal no primeiro trimestre e nas mulheres adultas não grávidas. No terceiro trimestre é abaixo de 280 miligramas por decilitro, tá? E em relação ao LDL, para uma mulher não grávida ou de primeiro trimestre de gestação, seria normal de 100 ou 130, né? Abaixo de 100 ou 130 miligramas por decilitro, tá? E na de terceiro trimestre seria abaixo de 190 miligramas por decilitro de LDL. E a gente vai se perguntar por quê? Porque isso são as transformações que acontecem ao longo da gestação. O que acontece no primeiro trimestre em relação ao perfil lipídico? Então, você vai ter um aumento de lipogênese considerável nesse primeiro trimestre para acúmulo de gordura mesmo. Então, a mulher começa a acumular gordura na região subescapular e coxas, culote, uma região muito comum que elas acumulam. Então, a lipogênese é intensa, tá? Mas é mais no sentido de armazenamento, você não vê isso muito no sangue. No terceiro trimestre, você já tem uma resistência à insulina mais pronunciada, então aumenta a presença de ácidos graxos livres e essa resistência à insulina associada ao aumento do hormônio HPL, que é o lactogênio placentário humano, que também tem ação lipolítica de aumentar ácidos graxos livres e ação anti-insulina, tudo isso vai fazer que no fígado a gente produza mais triacilglicerol. E tudo bem, sabe por que tudo bem? Porque no terceiro trimestre o bebê tem uma hipertrofia máxima, há um enorme crescimento desse bebê, tá? E ele precisa de muita energia, e a energia principal é vinda de glicose. Então a mãe quase não usa mais glicose nessa fase, ela usa muito ácido graxo livre como fonte energética. E é por isso que aumenta esses ácidos graxos livres e aumenta a presença de triacilglicerol no sangue.
Fora isso, o bebê também tem um fenômeno de biomagnificação. Ele puxa mais vários ácidos graxos do sangue para a circulação fetal, porque ele precisa para desenvolvimento de sistema nervoso central. Então essa é outra questão importantíssima. E fora isso, aumenta colesterol no fígado também dessa mãe para produção de esteroides pela placenta e pelo feto. Então, nós temos sim uma demanda aumentada de triacilgliceróis nesse terceiro trimestre e de colesterol nesse terceiro trimestre. Por isso que isso é normal. E às vezes, conversando em curso com alunos e tal, muitos falam isso para mim, falam: Renata, olha essa gestante com que dislipidemia enorme, aí vai ver um triglicéride de 220 ali no terceiro trimestre. Isso é normal, tá? É do processo mesmo da gestação. Então, não precisamos intervir, fazer condutas para dislipidemia quando está dentro desses valores de referência que eu falei para vocês no terceiro trimestre, tá? No primeiro trimestre não, e o segundo trimestre é um trimestre um pouco controverso com relação a valor de referência de metabolismo lipídico. Por isso, é uma fase que eu não costumo pedir esses exames, tá? Eu peço mais no primeiro trimestre para ver a situação dessa gestante e no terceiro trimestre, que é essa fase mais crítica que eu acabei de explicar para vocês, tá? E caso haja dislipidemia na gestação, ou seja, com valores de referência acima disso que eu coloquei para vocês, então de colesterol total acima de 280, de LDL colesterol acima de 190 e de triglicérides acima de 260, aí nós vamos ter que intervir. E muitas vezes é proporcionando uma dieta com um teor de carboidrato aí em torno dos 40% e de baixo índice glicêmico, mexer bem no perfil de gorduras, aumentando as insaturadas, especialmente as monoinsaturadas, e diminuindo as saturadas. Ácidos graxos trans, tirar totalmente dessa dieta, né? Proporcionar probióticos nessa suplementação. A gente sabe que o acidófilos tem um efeito hipocolesterolêmico importante, e proporcionar também fibras prebióticas tanto na dieta como na suplementação. O amido resistente é muito bom, as beta-glucanas, então farelo de aveia, né? Então, usar isso na dieta para que a gente consiga modular essa dislipidemia. E se tiver muito intensa, muitas vezes os médicos, os obstetras, eles vão usar sequestradores de colesterol, né? Para que controle isso, especialmente em quem tem hipercolesterolemia familiar. Mas essa particularidade do perfil lipídico na interpretação nossa é que eu queria trazer para vocês, porque muitas vezes não é de conhecimento de todos os nutricionistas. E é importante a gente saber interpretar isso e acalmar também as mães que muitas vezes ficam tensas com essa situação, as gestantes, né, no caso, elas acabam ficando tensas porque olham o valor de referência do laboratório, que muitas vezes não traz o valor de referência da gestante, e isso acaba trazendo uma certa insegurança para essa mãe, um medo aí dela estar com dislipidemia. A dislipidemia na gestação, ela pode trazer problemas também, aumenta risco de diabetes gestacional, aumenta risco desse bebê já nascer com estrias gordurosas ou ter um desenvolvimento precoce de estrias gordurosas nas suas artérias, tá? Então, é importante sim a gente avaliar sempre o perfil lipídico na gestação. E é um exame que é muito pouco pedido, né? Eu vejo que é muito pouco pedido e avaliado na gestação, mas não deve ser negligenciado, tá? Deve ser sempre monitorado, especialmente nesse primeiro trimestre e terceiro trimestre. E agora nós vamos falar sobre o último tema dessa live de hoje aqui, né, desse vídeo, que é sobre a questão de tireoide, tá? Então, esse é outro fator que nós temos que prestar bastante atenção quando nós temos uma gestante no consultório, e em relação a TSH. Então, assim, descobriu que tá grávida, nós vamos dosar o TSH. E isso todos os obstetras já fazem de rotina. Então, muitas vezes já vem pra gente no consultório esse valor, tá? E na gestação, é importante saber que os valores de TSH caem
tá? Especialmente nesse primeiro trimestre. Então, o que seria um valor normal? De 0,1 a 2,5 de TSH para primeiro trimestre. E aí, quais são as alterações fisiológicas da gestação que trazem esses novos valores de TSH? É o seguinte, primeira coisa, você tem um aumento do hormônio HCG nessa fase. E o HCG, ele se liga na tireoide aos receptores de TSH, tá? Então, uma vez que ele se liga, ele vai ter essa ação semelhante à do TSH e aí a hipófise não vê necessidade, então, de produzir mais TSH. Então, ela passa a produzir menos TSH. E outra questão é porque com o aumento do estrogênio, você também vai ter aumento de T3 e T4 total, porque há um aumento de TBG, que é uma globulina ligadora de hormônios tireoidianos no sangue. Então, também é normal você ver um aumento de T3 e T4 total, que começa a aumentar aí na quarta a sexta semana de gestação, continua aumentando esse T3 e T4 até a 20ª semana de gestação, onde estabiliza até o final da gestação. Então, há essas alterações em hormônios tireoidianos e nós temos que estar atentos e dosar também esse T4 para avaliar isso. Então, vai ter um aumento desse T4 e vai ter uma redução do TSH. E aí, se a gente pega, então, essa gestante que tá, sei lá, com 6 semanas de gestação, fez o TSH e deu um valor lá de 3,3, estaria normal para uma população geral, porque até 4,9, 5,5, dependendo do laboratório, para TSH é normal. Mas para gestante de primeiro trimestre, a gente vê que já está um pouco fora, tá? Então a gente já vai falar, você está com hipotireoidismo na gestação? Não vamos falar nada disso. O que tem que ser feito? Tem que repetir esse exame de TSH para ver se isso vai ficar nesse nível ou diminuir. E, junto disso, já avaliar os anticorpos da tireoide. Então, o anticorpo antitireoglobulina e o anticorpo antitireoperoxidase, tá? Por quê? Porque pode ter autoimunidade envolvida aí. E aí, muitas vezes, vai ter que usar o hormônio tireoidiano. E lógico que isso é conduta médica, né? Mas aí seria interessante repetir o TSH e pedir os anticorpos, tá? Se esses anticorpos vierem positivos, o que na nutrição nós temos que fazer, né? Então, a avaliação vai ser do médico, se ele vai ou não usar o hormônio T4, o que não tem problema nenhum de se usar, né? Vai até muito ajudar essa gestação, não vai trazer nenhum problema para o feto, nada. Então, se o médico achar que tem que se usar, vai se usar e tranquilo, aí vai ajustar essa função tireoidiana, mas na nutrição, o que nós temos que fazer em relação a isso? Então, o que nós vamos pensar se vier os anticorpos positivos? Nós vamos pensar em solicitar vitamina D, nós vamos pensar em solicitar selênio e ferro, gente. Esses 3 nutrientes, quando baixos, eles estão associados à tireoidite de Hashimoto, por exemplo, tá? Então, uma deficiência de vitamina D, uma deficiência de ferro e selênio estão associados, sim, à doença autoimune na tireoide, tá? Então, nós temos que avaliar. Fora isso, o ferro, ele é super importante para a ação da tireoperoxidase, que é a enzima que sintetiza o T4. Então, por isso, a deficiência de ferro pode atrapalhar a função tireoidiana, tá? E a vitamina D, a gente sabe que a deficiência aumenta em pessoas suscetíveis o risco de desenvolvimento de doenças autoimunes. E nós sabemos que o selênio também, a deficiência dele está ligado a algumas enfermidades autoimunes, especialmente Hashimoto, tá? Então, nós temos que avaliar. E aí, de novo, o ferro nós já falamos, mas aí o selênio é bom que esteja sempre no terço superior desse valor de referência, o selênio sérico, e a vitamina D na gestante que esteja entre 40 e 60, tá? O valor ideal aí que a gente vai utilizar para gestante, 40 a 60 nanogramas por ml. Então, nós vamos usar esse valor como sendo o valor mais adequado, tá? E avaliando isso, se tiver deficiente, nós vamos reajustar, porque isso vai ajudar muito no funcionamento dessa tireoide.
Fora isso, se tem autoimunidade positiva, nós temos que pensar em consumo de glúten e lácteo. A caseína e o glúten têm problema, sim, em pessoas que têm a doença autoimune da tireoide. Então, nós vamos investigar isso por anamnese. Então, ver se eles têm sinais e sintomas de deficiência, de intolerância a esses alimentos, tá? Então, nós vamos avaliar isso e investigar, sim, a necessidade de retirar esses alimentos. Muitas vezes na minha prática clínica, eu faço, sim, a retirada desses alimentos para controle dessa desordem autoimune, tá? Porque se a doença autoimune da tireoide fica ali instalada, o bebê pode desenvolver um hipotireoidismo fetal, tá? E, aliás, isso é uma questão importante, né? Por que a gestante tem que estar tão bem de T4? Porque, gente, o bebê, ele não produz hormônio tireoidiano por um bom tempo aí ao longo da gestação, tá? Ele só tem uma independência plena aí da produção de hormônio tireoidiano a partir da 20ª semana gestacional. Então, ele usa o T4 da mãe por muito tempo. Então, esse é um dado importante. Por isso que a gente não pode negligenciar isso, olhar sempre a tireoide e ver como está, tá? Problemas de tireoide vão trazer o que para esse bebê? Vão trazer várias questões, né? Especialmente desenvolvimento neurológico, cognitivo e psicomotor. Então, você vai ter um atraso nesses desenvolvimentos, tá? O cretinismo, que seria, assim, uma questão muito importante em termos de deficiência de iodo, que leva a uma deficiência grande de T4 também, tá muito ligado a isso. A crianças que não falam, não escutam, né? Muitas vezes o cretinismo são surdas, mudas e tem problemas de crescimento. Então, lógico, um hipotireoidismo mais leve ou uma deficiência de iodo mais leve não vai gerar o cretinismo, mas vai gerar, sim, retardos importantes em desenvolvimento psicomotor, em desenvolvimento neurológico. Então, nós temos que estar muito ligadas com a função tireoidiana e com o iodo também, tá? Então, muitas vezes, essa déficit de T4 ou esse TSH elevado aí na gestação tem relação com a deficiência de iodo. E aí nós temos que pedir iodo na urina e avaliar a concentração média de iodo na urina, que seria para gestante suficiente uma excreção aí de 150 microgramas por litro no mínimo, para a gente considerar uma ingestão suficiente de iodo, tá? E até 250 seria normal, de 250 a 499 seria um excesso, mas um excesso ainda ok, e acima de 500 aí já é um excesso em termos de toxicidade, que o excesso de iodo também não é interessante, tá? Então nós temos que fazer essa análise do iodo para investigar o porquê dessa alteração de TSH ou de T4 nessa gestante. Mas esse é outro ponto que nós temos que ter muito cuidado ao longo da gestação. Quer dizer, observar muito bem como está essa saúde tireoidiana, para a gente não ter nenhum problema. E a gente sabe que a tireoide também está muito ligada à fertilidade. Então, muitas mulheres até nem conseguem engravidar porque tem problemas tireoidianos. Ou tem abortos recorrentes porque disfunções na tireoide, mais ligadas ao hipotireoidismo, estão muito relacionadas com sangramentos, com abortos espontâneos, então partos prematuros. Então a gente tem que realmente olhar com muito carinho essa tireoide. E aí investigar o TSH pelo menos nesses 3 pontos também, né? Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Ter um acompanhamento próximo. Assim como também eu vou acompanhar de forma mais próxima a vitamina D, o ferro, o selênio, o iodo, tudo isso eu vou cuidar, tá? E suplementar quando necessário. Então, suplementar um iodo quelado ou um iodeto de potássio, por exemplo, em situações de deficiência de uma baixa excreção urinária de iodo. A vitamina D também, para chegar nesses níveis de 40, 60 que eu falei. E aí, para subir
essa vitamina D. É importante que a gente sabe que cada 1.000 unidades internacionais do suplemento de vitamina D sobe de 6 a 10 nanogramas por ml no sangue, tá? Então, para a gente poder fazer um cálculo aí do uso dessa dose de vitamina D. E o selênio também, usando uma castanha de Pará como fonte ou suplementando um selênio quelado, tá? Para a gente conseguir ajustar esses níveis em situação de deficiência. Então, a tireoide é outro ponto que nós temos que olhar sempre com muito cuidado, porque a nutrição pode fazer muito por esse órgão, né? E aí, consequentemente, vai fazer muito pela qualidade de vida dessa mãe ao longo da gestação e também para a qualidade de vida desse bebê em desenvolvimento, tá? Então, esses são os pontos mais importantes que eu queria falar nesse vídeo de hoje. Espero que tenha contribuído com a prática clínica de vocês e que tenha solucionado algumas dúvidas e alguns questionamentos, que tudo que eu trago aqui, gente, é coisa que eu também já tive problema ao longo da minha vida de consultório e quero facilitar para vocês, né? Então, eu via essa questão de problemas no perfil lipídico, ficava com isso na cabeça, assim como o ferro, essa prevalência alta de anemia, como que a gente resolve isso na gestação. Então aí são dicas fáceis, rápidas, para vocês terem uma interpretação melhor desses exames e para conseguir ajustar e melhorar cada vez mais a qualidade de vida dessas gestantes, porque a gente sabe que o futuro do nosso país está nessa geração que está nascendo aí. Então, o papel do nutricionista para moldar esse futuro é muito potente, né? E a nutrição tá o tempo todo modulando a formação desse bebê. Não tem fator ambiental que module com tanta maestria, com tanta interferência como a nutrição. E é por isso que eu sou tão encantada por essa área e por isso que eu quis gravar esse vídeo para vocês, para ajudar cada vez mais e mais nutris a ter justamente esse conhecimento e poder ajudar cada vez mais gestantes, tá bom? Então, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.